Politicast. A gente percebe que o conceito, por exemplo, de esquerda e direita, pelo menos na minha percepção, quando eu converso com muitas pessoas, ficam muito mais dentro do campo dos costumes do que do campo da economia. E quando, na verdade, alguém de direita ou liberal, do ponto de vista da economia, pode ser progressista, não precisa ser necessariamente conservador em termos de costumes. Então, eu gostaria, de uma maneira didática, você que é professor, que tem tanta experiência, pudesse começar a desenhar um pouco para que a gente, de uma maneira muito simples, para que a gente possa ir tendo compreensão desses conceitos. Só para a gente contextualizar, esse conceito de esquerda e direita, ele teria nascido pós-Revolução Francesa, você me corrige se eu estiver errado, onde entre 1789 e 1799, aqueles que eram representantes da aristocracia se sentavam à direita do orador, e os que eram representantes, os comuns, se sentavam à esquerda do orador. Dessa maneira, os aristocratas, eles dependiam dos privilégios da aristocracia, da igreja, da sociedade de classes que existia no antigo regime. Ou seja, eles eram conservadores no sentido de manter as estruturas sociais vigentes até então. Agora, aqui, os comuns, eles não tinham poder, o poder político até aquele momento, e quando começou a se definir esses conceitos de esquerda e direita. Enfim, feita essa introdução, a gente queria agora te ouvir sobre todos esses conceitos, esquerda, direita, liberalismo, socialismo, progressista, conservador e tudo aquilo que a gente tiver tempo para te ouvir hoje. Maravilha, Marcelo. Queria inicialmente agradecer a você pelo convite de estar nesse encontro de hoje aqui no Politicast. Para mim é uma alegria muito grande voltar a dialogar contigo, alguém que eu admiro bastante, e principalmente ter a oportunidade de dialogar com os nossos ouvintes e poder falar um pouco sobre temas que, acima de tudo, Marcelo, acho que para começo de conversa, são temas relacionados ou que podem estar abrigados, nem sempre estão, né, a gente sabe, mas podem estar abrigados dentro de uma tradição democrática e generosa com a diversidade, não é mesmo? Acho que é um ponto de partida aí que tudo que a gente falar aqui, todas as perspectivas que são diferentes visões de mundo sobre costumes, sobre economia, sobre questões da nossa sociedade podem existir, podem coexistir, desde que estejam alinhadas a uma premissa básica, que é o respeito à democracia, como um valor importante, civilizatório, como algo que permite que diferentes convivam, dialoguem, debatam, disputem posições e possam estar representados. Então, acho que esse é um ponto de partida importante. Você começou dizendo que esse conceito de esquerda e direita começa logo em seguida da Revolução Francesa, e esse é uma discussão e um conceito que é admitido pela literatura. Então, de fato, a gente começa a falar em esquerda e direita a partir dessa divisão entre jacobinos e girondinos e o lugar espacial, geográfico, falando assim, que eles ocupavam no parlamento. Mas essa é uma discussão que chega de uma forma muito precária e muito cheia de senões, muito cheia de confusões no debate público brasileiro. Então, o que é, primeiro, uma posição conservadora e uma posição progressista? Os conservadores, de um modo geral, são pessoas que se ligam à preservação de um conjunto de tradições, de um conjunto de visões de mundo que são predominantes num determinado momento da história. Então, são pessoas que, frente a um mundo em transformação, vão se apegar a posições que já conhecem, ou visões de mundo que já partilham, ou convicções que já são aceitas por essas pessoas. Então, nós podemos dizer que a ideia de uma pessoa conservadora
é uma pessoa que não se sente confortável frente a mudanças. Então, você quer conservar algo que você já tem, algo que você já conhece e que te dá uma situação, uma visão de conforto maior. Então, isso tem mais a ver com a pauta dos costumes, nada a ver com a economia. Ou pode pegar também em relação à economia? É possível defender, ser conservador em matéria econômica quando o sistema econômico existente e que se manifesta concretamente na vida das pessoas é algo que a proteção desse sistema é algo que te interessa. Então, você quer conservá-lo. Certo. E já uma pessoa progressista é uma pessoa que se alinha a um conjunto de valores, e aí nós podemos falar de uma forma mais expressiva no campo dos costumes, mas que se vincula a um conjunto de valores que é diferente de um conjunto de valores mais conservador. Então, o que pensa uma pessoa que se alinha a uma agenda progressista? É uma pessoa que topa discutir novos modelos de família, para além daquele modelo tradicional de uma família composta por homem e mulher e prole, enfim, que é o modelo que nos acompanha há muitos séculos, o modelo de família que nos acompanha há muitos séculos. Então, é alguém que admite, por exemplo, como núcleo familiar as estruturas em que há apenas pai e filhos, mãe e filhos, ou casais homoafetivos, ou até mesmo, isso tá em discussão, já foi até moda isso durante um tempo, as famílias poliafetivas. Por que o relacionamento precisa ser monogâmico? Por que nós podemos ter apenas homem e mulher, mulher e mulher? Há pessoas que questionam esse modelo monogâmico de família e apontam para a necessidade de se reconhecer, inclusive juridicamente, as formas de organização familiar compostas por mais de duas pessoas, que mantêm um vínculo afetivo entre si. É uma pessoa que topa, por exemplo, discutir questões como a descriminalização ou a regulamentação do uso de substâncias psicoativas ou alucinógenas, por entender, por exemplo, que a regulamentação do acesso a essas substâncias pode ser mais eficaz do que a proibição ou a punição de quem as utiliza, entendendo que, então, ter o Estado em cena é uma forma mais inteligente de lidar com eventuais externalidades ou eventuais problemas decorrentes do uso dessas substâncias. Então, uma pessoa progressista, em síntese, é uma pessoa aberta a repensar estruturas sociais, a repensar formas de vida e, principalmente, a tolerar que outras pessoas possam enxergar o mundo, a vida, as relações, de uma forma geral, de maneira diferente daquela que eu enxergo ou que outras pessoas enxergam. Isso não significa que alguém que é progressista em matéria de costumes seja necessariamente socialista no campo econômico, porque são conceitos distintos. Então, o conceito de liberalismo e socialismo estão atrelados ao campo econômico. Estão atrelados. O conceito conservador ou progressista não necessariamente é atrelado ao campo de costumes, pode também tem a ver com o campo econômico também, que é o que você nos explicou, é isso? Exatamente. É possível, por exemplo, que uma pessoa seja socialista, que, portanto, se associe ou tenha simpatia por essa filosofia política, que tem ramificações econômicas, que pensa, por exemplo, a ideia de propriedade de uma maneira diferente, e acredite nisso, mas seja, por exemplo, contra casais formados por pessoas do mesmo sexo, e que tenha, portanto, uma visão de família mais associada a uma visão dita tradicional. É possível você ter uma situação como essa, e acho que muitos de nós conhecem pessoas que se afirmam como socialistas, mas que não são progressistas nos costumes, são até bastante conservadoras. Se nós analisarmos na história, regimes que se auto-intitulam socialistas, ou que se auto-intitularam socialistas durante algum tempo, como a Rússia soviética ou atualmente Cuba,
não são países, por exemplo, que têm uma política claramente amigável com a questão dos costumes, especificamente na questão, por exemplo, da sexualidade. São países que promoveram avanços, por exemplo, na equidade de gênero, na igualdade de gênero, permitindo o acesso das mulheres às universidades, a postos de trabalho, com paridade de salários e tudo mais, mas que, até pela maneira como se constituíram historicamente e de onde eles vêm histórica e socialmente, não foram lugares amigáveis, por exemplo, com homossexuais. Cuba, inclusive, até pouco tempo atrás, tinha como política de Estado uma postura bastante hostil aos homossexuais. E até se discutiu, dentro de um processo de amadurecimento da Constituição cubana, de reforma da Constituição cubana, avanços na questão do tratamento aos homossexuais, mas que não logrou êxito. A Constituição cubana recentemente reformada, até por se tratar de uma nação latina fortemente influenciada por uma visão católica de mundo, não alcançou a proteção que os grupos organizados dentro do país de defesa dos homossexuais pretendia. Então, veja que não há uma relação entre ser socialista e ser progressista. Da mesma forma que é possível ser progressista na matéria dos costumes, em matéria de costumes, e ser liberal de um ponto de vista econômico. Aliás, esse é um tema que, para mim, é muito curioso de perceber como que a ideia de liberalismo é incorporada no Brasil. Os nossos liberais, ou aquilo que nós chamamos de liberais, eles têm muito mais facilidade de defender que o Estado não deve interferir nas relações econômicas e que deve ser um agente meramente regulador e não que intervém na economia, mas que tem muita dificuldade de assumir uma posição liberal dentro de uma ideia de liberalismo político em relação à agenda de costumes. Se nós pegarmos, por exemplo, Partido Novo e outros grupos que dizem defender uma visão liberal de mundo, são estruturas que não incorporaram ainda de forma satisfatória discussões sobre a liberalização dos costumes, ou sobre o liberalismo político e a sua manifestação concreta no âmbito dos costumes. Dá para entender a dificuldade de avançar nessa agenda, porque ainda são assuntos tabus no Brasil, que também é um país de tradição latina, com traços marcantes de machismo estrutural, de misoginia, de LGBTfobia, e, enfim, tudo que a gente já sabe que acontece no nosso país, e que traz um ônus político que esses grupos não pretendem assumir nesse momento. Mas é paradoxal, né, a gente dizer que o Estado não tem que se meter na economia, mas o que duas pessoas fazem entre quatro paredes deve ser motivo de interesse público. Perfeito, excelente colocação. Difícil de compreender. Então, esse exemplo que você deu do Partido Novo seria um partido com viés liberal na economia, mas que não se permite ser liberal nos costumes. É conservador em relação aos costumes, é isso? Se não é conservador nos costumes, eu não conheço o estatuto do Partido Novo, mas tem dificuldade de se posicionar dessa maneira no debate público. E, como especialista, um estudioso de teoria democrática, Marcelo, eu acho que seria muito bacana para a nossa democracia ter uma agremiação, ou pelo menos grupos organizados, que topassem radicalizar a experiência liberal no Brasil. Até porque essa agenda é uma agenda que foi... Você fala em relação à economia? Economia e costumes, juntos. Ah, tá. Mais ou menos o que acontece hoje no Canadá, seria isso? Exatamente. Onde tem um primeiro-ministro que é liberal, defende o liberalismo, mas não é conservador nos costumes. Exatamente. Eu acho que isso seria fantástico para amadurecer o nosso debate público. Nós acabamos fazendo uma discussão muito tímida dessa pauta, que precisa ser feita, inclusive, para que as ideias evoluam. @politicast_br